Hoje vai ter uma quantidade maior de palavras, de enzimas. E aí você tem que, é legal anotar isso, porque senão você vai confundir. Filho da puta. Ó, eu falei da boca. O importante saber são os estímulos, né? Se alguém perguntar por que você, quando você pensa na comida que você gosta, aí de água na boca? Quando acabar. Então, cada estímulo encefálico. Então, ó, eu tenho estímulos auditivos, olfativos, visuais, ó, neurais, encefálicos, que aí você aumenta a produção de saliva. 3 glândulas salivares, parótidas igual glandular, que secretam saliva, e a principal enzima da saliva, presente na saliva, é a amilase salivar ou petialina, que tem a função de degradar quem? O amido em menor partícula, ou maltose ou sacarídeos. Guardou isso? Qual o pH da boca? Neutro. Então é mais ou menos assim, ó, é curiosidade. Quando eu como à noite, eu não escovo o dente. Então, em que momento que a boca fica ácida? Quando você escova o dente, o alimento, ó, começa a ser degradado na boca enquanto você está dormindo, e aí a acidez, o neutro passa para ácido. É a hora de você ganhar cárie. Acidez, malte, cárie. Entendeu? E no ambiente alcalino favorece o surgimento de tártaro. É curiosidade, mas é importante você saber. Beleza? O ambiente 7.0 ou 6.8, 7.2 neutro. Boca. Papilas gustativas da língua. A língua serve para revolver o alimento da saliva. Papila gustativa, amargo, azedo, doce, salgado. Memória olfativa, criar gosto dos alimentos. Tudo bem? Isso é boca. Aí pergunta da Fulvestre, não sei se eu comentei isso, aonde tem músculo esquelético no trato gastrointestinal? Ah, que filme aí. Até eu parei para pensar. O que é músculo esquelético? O que é músculo esquelético? Forma esqueleto? Não. Músculo esquelético ou estriado é o músculo que você tem domínio sobre ele. Eu quero sacar a bola no vôlei. Ó, saquei. Então eu comando ele. Aonde tem comando de músculo no trato gastrointestinal? Da boca até lá no final. No final é a boca. Eu mastigo a hora que eu quero, então na boca. Eu degluto a hora que eu quero, então tem na faringe e na região superior do esôfago. E no esôfago eu controlo? Então não tem. O estômago eu controlo? Não. Intestino eu controlo? E lá no finalzinho, na portinha final, eu controlo? Então, mais ou menos lá se controla. No anel muscular do esfíncter anal. Você controla. Sei lá. Alguém te chama, sabe? Ei, menino, você tá? Pedro aqui. Vou morrer. Ou você. Aí falei de deglutição, falei do palato, blá 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 blá, resolvo. Eu falei para vocês. Olha, eu falei para vocês que tem que ter uma válvula, certo? Eu dei 4 nomes, hoje eu vou dar o 5º nome. Eu falei válvula gastroesofágica, falei esfíncter gastroesofágico, eu falei hiato e eu falei esfíncter da cárdia. Foi o nome que eu falei? Mas, se você estudar anatomia um pouco mais profundamente, você vai... Isso aqui se chama válvula esofagiana inferior. Se é inferior, é porque tem uma superior. Então, válvula esofagiana superior e válvula esofagiana inferior. Tudo bem? O esôfago é um tubo muscular que liga a faringe ao estômago. O esôfago é um tubo muscular que liga a faringe ao estômago e mede mais ou menos de 20 a 25 centímetros. Beleza? Quem faz o movimento peristáltico aqui são a musculatura lisa presente no esôfago. Passou na válvula, o que eu falei do estômago? Que tem 4 camadas, a mais interna se chama mucosa, submucosa, muscular e serosa ou peritônio. Vocês anotaram isso? Tá. Então,
O que é importante saber? A última camada, a serosa, que a gente chama de peritônio, você tem dois peritônios. Um peritônio que reveste o seu estômago e um peritônio que reveste toda a cavidade abdominal, ou seja, as vísceras. Então você tem um peritônio visceral e um peritônio parietal. Outra coisa importante eu falei o nome das células que produzem alguma coisa? Eu falei os nomes? Então, olha, só lembrando, célula principal secreta fexinogênio, que é uma enzima em estado inativo. Célula parietal secreta HCl, ácido clorídrico, que dá um pH ácido ao meu estômago, 0,9 a 2. Falei isso? Falou. Falei. Célula G, que secreta gastrina, que me dá motilidade. Falei isso? Motilidade. Gastrina. E falei que a célula G secreta fator intrínseco para a absorção das vitaminas, da vitamina B12. Então, marca aí. Ó, a célula G, além de secretar gastrina, que me dá motilidade, meu filho ontem estava vomitando. A médica pegou e falou assim: toma Digesan, ou toma Dramin, ou toma Plasil, ou toma Vonal, que é outro medicamento. O que os quatro fazem? Aumenta a motilidade do estômago. Porque aumentando a motilidade eu faço um esvaziamento gástrico mais eficiente. É isso que eles fazem. Então a célula G produz um hormônio chamado gastrina, que me dá motilidade. Mas a célula G também secreta o que eu chamo de fator intrínseco para absorção da vitamina B12. Então, quem é responsável pelo fator intrínseco para você poder absorver vitaminas B12 é a célula G da mucosa gástrica. Outra coisa importante, a mucosa, ela é cheia de, ela é assim, toda cheia de ranhura. Essa ranhura se chama pregas gástricas. Então, isso aqui, a mucosa é formada por pregas gástricas, que tem um líquido. Que líquido? Muco. E ela é trocada mais ou menos a cada 3 dias, se troca essa mucosa. Por quê? Porque ela sofre muita ação, muito ácido. Então, ela tem que ser trocada. Então, quando esse processo se torna lento ou mal feito, é agora que começa a dar as doenças. Se vocês pesquisarem aquela bactéria que tem resistência à acidez, então você vai pesquisar, não precisa copiar nada. Mas pesquise. Dê uma olhada, Google. Vou colocar o nome dela. Essa bicha aqui, essa danada aqui é a bactéria que tem resistência ao ambiente ácido do estômago. Chama bactéria HP ou simplesmente Helicobacter pylori. É o nome da bactéria. Mas fácil HP. HP, né? Dê uma olhada no Google, não precisa copiar nada, mas veja qual é a bactéria que resiste à acidez, se dá gastrina, pode dar úlcera. Pesquisa um pouco sobre ela. Falei para vocês no segmento superior, médio, inferior, tudo em casa, o fundo, corpo, final aqui, é uma outra terminologia, mas muito vulgar, mas é usada. Aí chegou aqui, o alimento que é revolvido ao suco gástrico. Essa pasta se chama quimo, e o processo digestório que ocorre aqui dentro, quimificação. Não sei se vocês escreveram isso aí. Mas o quimo, ele vai descrever essa trajetória. Ela tem que descrever essa trajetória daqui para cá. Isso se chama esvaziamento gástrico. O esvaziamento gástrico dá-se por um movimento sincronizado da musculatura gástrica. Ou seja, se ele contrair tudo desigual, o alimento pode subir e pode sair. Então não, ele tem que ser tum, tá, tum. Tum, tá, tum. Aí nós temos esvaziamento gástrico. Beleza? Beleza. Aí chega... muito mal desenhado, mas estranho. Aí chega nessa válvula aqui, válvula gastroduodenal, ou esfíncter gastroduodenal, ou simplesmente piloro. Se é piloro, é porque tem um anel
Um anel muscular que vai fazer essa contração do piloro. Para quê? Porque o alimento, o quimo, passe em conta-gotas para o intestino delgado. Isso aqui chama anel muscular pilórico. Anel muscular, isso, pilórico. Ou simplesmente piloro, ou válvula gastroduodenal, ou simplesmente esfíncter gastroduodenal. Beleza? São nomes anatômicos, são nomes que você aprende só em faculdade. Eu estou passando para vocês. Quem quiser ter o conhecimento. Agora que começa a encrenca. Ó, é uma encrenca, é uma encrenca. Então vou devagar. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Eu acho que vocês aprenderam isso no ensino fundamental. Até aí sim. Agora vocês não aprenderam. Esse cara aqui parece um pão, muito mal desenhado, é o pâncreas. Ó, pâncreas. Esse cara aqui, se eu perguntar para o primeiro dele, o pâncreas é um órgão ou o pâncreas é uma glândula? Glândula. O quê? Glândula. É um órgão? É uma glândula? E aí, o que ele é? É mais ou menos assim. Eu sei, você devia saber que quem está fazendo trabalho de diabetes, que o pâncreas tem 3 tipos de célula. Ó, não precisa copiar isso aqui. Não precisa copiar. Células alfa, células beta e células delta. Isso aqui são letras gregas, você sabe. Células alfa secreta glucagon. Células beta, minha amiga insulina, que tem que aparecer no trabalho. E as células delta, somatomedina. São hormônios. Então, quem produz hormônios no corpo humano se chama glândula. Então, eu tenho umas ilhotas, chama ilhotas de Langerhans aqui, que secretam hormônios e mexem em todo o metabolismo. Mas, no sistema digestório, o pâncreas, que é um órgão acessório, agora órgão, falei que aqui é uma glândula, mas ele é também órgão porque ele secreta o suco pancreático. E o suco pancreático, secretado pelo pâncreas, órgão, ele chega no duodeno por 2 canais. Esses canais se chamam dutos pancreáticos. São 2, mas ele tem nome. Então, os dutos pancreáticos, que você deve ter aprendido no ensino fundamental, eles são chamados de canais de... Aí vem o nome chave. Wirsung e uma ilha grega que tem o nome de Santorini. Se você pesquisar na internet, você vê que Santorini é uma ilha grega, como outras. Mas ó, os canais, os dutos pancreáticos que levam o suco pancreático ao duodeno se chamam canais de Wirsung e Santorini. E a válvula que abre e fecha dos 2 lados não são válvulas. A gente chama isso de ampola de Vater. Ampola de Vater. Aonde se localiza a ampola de Vater? O duto pancreático. Qual? Talvez Santorini, professor. Isso mesmo. E eu já sabe alguma coisa de anatomia. Aí vem a encrenca de suco pancreático. Atenção, galera. Abra sua mente que agora a coisa vai feder. Ó, suco pancreático. Se eu tenho suco pancreático, quem produz o suco pancreático é o pâncreas. Mas eu tenho um outro suco, que é o suco produzido pela mucosa do próprio intestino delgado, que a gente chama de suco entérico. Então, ó, o suco produzido pelo pâncreas, suco pancreático. O suco produzido pelo próprio intestino delgado chama suco entérico. O suco pancreático produz uma cacetada de enzimas. Então a enzima, eu vou colocar o nome da enzima, presta atenção. Qual é o substrato, o que ela vai quebrar e qual vai ser o produto desse substrato, beleza? Mas antes de tudo, o suco pancreático tem uma substância que vai fazer uma coisa super importante nesse momento. Se a boca tem um pH neutro e o estômago tem um pH Ácido. ácido, e o intestino delgado? Alcalino. Alcalino.
E para mim ter essa alcalinidade no meu intestino, porque se fosse ácido, você não consegue absorver nutriente, ia ferrar tudo. Eu preciso de alcalinidade. Então é assim, ó, guarda isso e esquece mais, pelo amor de Deus. Se você tiver uma piscina ou um aquário na sua casa, você tem que sempre ver o pH da água. Quem tem piscina em casa, pode ser uma de 100 litros para molhar o pé, uma de 10 mil litros para molhar o joelho, uma de 40 mil para molhar o peito, que é mais profunda, tem que medir o pH. E se o pH da piscina estiver ácido, eu tenho que jogar alguma substância para elevar esse pH. Certo? E no caso de piscina, a gente usa barriga. A gente usa bicarbonato de sódio. Então aqui, suco pancreático, a primeira substância presente no suco pancreático que vai elevar o pH dele é o tal do bicarbonato de sódio. O que você tem que saber? Você tem que saber que no seu corpo, olha para mim, no seu corpo, eu vou falar isso até o 3º ano. Você vai enjoar de ouvir, mas você tem que aprender. O seu corpo está sempre tentando estar no estado equilibrado, estado harmônico. Esse estado harmônico equilibrado se chama homeostase. Então, se eu tenho um ambiente sanguíneo ácido, diabetes, meu corpo vai tentar reequilibrar o estado, porque ácido corrói, ácido me dá doença. Aqui no caso, ácido eu não consigo absorver. Então, quando eu falo que o bicarbonato vai elevar o pH no meu intestino, eu estou falando que o meu corpo está tentando reequilibrar para conseguir absorver. Se chama homeostasia. Essa função se chama função tampão. Então você fala assim, o que é uma função tampão? O cara fala, já pensa em tampa de alguma coisa, não tem nada a ver. Tampão é eu reequilibrar uma solução.